contigo, Rita. Vou botar o meu no mudo aqui. Tá, legal, então. Obrigada. Posso começar, então? Então, tá. Primeiro, eu queria agradecer a todos vocês que estão aqui com a gente, buscadores, assim como eu, né? Que nós não nos contentamos com certas coisas, simplesmente nós buscamos, fazemos perguntas e buscamos respostas maiores do que simplesmente os nossos 5 sentidos nos apresentam. Agradecer a presença de vocês, agradecer ao Teu, Cobra Coral, Cabocla Sete Raios e São Cipriano, ao Yuri e à Thay, que fizeram esse convite. Eu acredito sempre muito nisso, tá? E eu gostaria, assim, de primeiro me apresentar, né? Para os que não me conhecem ainda, meu nome é Rita Couto, tá? Eu sou professora, doutora em Sociologia e Psicologia. Como professora, eu atuo na área já há 42 anos, e na parte de psicologia eu atuo há 38 anos. Eu nasci em Uruguaiana, sou de Uruguaiana, com 5 anos fui para Porto Alegre, lá eu fiz todo o meu trabalho, lá foi toda a minha segunda infância, digamos assim, e eu fui estudar em colégio de freira, acho que é importante eu colocar isso, porque foi uma trajetória, né, a minha história. Estudei em colégio de freira até ir para a universidade. E, ao mesmo tempo, aos 7 anos, a minha mãe ingressa na Umbanda. Ela vai ser médium num centro de Umbanda. Não esquecendo que, como era a época da ditadura militar, a Umbanda era bastante perseguida, né? Então, eram épocas muito difíceis. Mas a minha mãe frequentava, nós íamos toda segunda-feira. Então, eu tinha esses dois paralelos na minha vida muito distintos. De um lado, o cristianismo católico, do colégio de freira, e do outro lado, a Umbanda. Meu pai era ateu, né? E nós convivíamos num lar de extrema harmonia e paz, era tudo muito tranquilo. E então, quando eu decidi fazer minha tese, quando eu ingressei no doutorado, primeiro no mestrado, comecei a pensar na minha tese, eu fui vendo a importância que tem as nossas crenças, as religiões, e toda a filosofia que vai nos levando aos nossos caminhos da vida. Então, em cima disso, nesse questionamento, nessa indagação que eu tinha, eu me interessei por fazer um mestrado e doutorado em cima das religiões. A influência que as religiões têm dentro do nosso contexto diário, né? Mesmo aquelas pessoas que não têm religião, mesmo aquelas pessoas que são ateias ou agnósticas. E aí eu fui mergulhando nas religiões, né? Principalmente nas religiões de massa, né? Fui mergulhando, eu estudei desde o judaísmo, cristianismo em suas vertentes, islamismo, shintoísmo, hinduísmo, xamanismo, e a Umbanda e Candomblé, né? Batuque, que é uma coisa bem nossa, bem do sul aí do Rio Grande do Sul, enfim. E ali, através de tudo isso, a gente também vai sendo apresentado às escolas iniciáticas, porque é impossível a gente não ingressar nas escolas iniciáticas. Então, eu fui sendo apresentada para certas escolas e me interessando pela filosofia. E aí eu me deparo com o hermetismo. Então, o hermetismo começa a entrar na minha vida e eu começo a querer entender realmente o que era isso, né? E por que, por exemplo, na psicologia, a gente utiliza isso. Mesmo aqueles psicólogos, sem saber, eles utilizam isso no dia a dia da sua clínica. E as religiões também utilizam isso, todas elas, de alguma forma, tá? Mas quando a gente vai na raiz da coisa, quando a gente vai realmente na essência, a gente consegue transcender a tudo isso, sabe? A gente consegue ir além, né? E o ir além não significa ter respostas, pelo contrário. Significa nós termos mais indagações e mais interrogações. E é isso que nos faz crescer como ser humano, tá? Porque as respostas são muito fáceis. A gente, na verdade, por isso que eu digo, somos buscadores, porque nós vamos sempre buscando
buscando e buscando. Somos sempre iniciados, né? Então, o que que é o hermetismo? A primeira coisa que tem. Hermético é uma coisa fechada, né? É uma coisinha fechada. Então, o hermetismo, ele é uma filosofia. Ele, na verdade, ele não é uma religião. Não é. Ele é uma filosofia que ele vem lá de trás, muito antes dessas religiões que nós temos, judaico-cristãs, abrâmicas, né? Que seguem Abraão. É, ela vem da época ainda do Egito Antigo, tá? Ela começa nas escolas do Egito Antigo, na escola de Eleusis, nas escolas órficas, tá? Então, os sacerdotes, eles começam a prestar atenção na natureza, a prestar atenção no que era a alma humana e como isso ia se desenvolvendo, tá? Então, o sacerdote maior, que ele era considerado como um deus egípcio, era Tote, que ele era, digamos, o escriba do faraó, né? Ele que compilava coisas, tá? Isso tudo dentro de uma mitologia, a gente não pode perder esse sentido, mitologia, tá? Quando a civilização grega se ergue, ela vai se alimentar dessas escolas egípcias, tá? Na verdade, os filósofos gregos estudaram nas escolas egípcias, nessas escolas de mistérios, né? E aí lá eles tinham o deus Hermes. Então eles fizeram uma união, né? E pegaram Hermes Trismegisto, que é o 3 vezes iniciado. Então eles pegaram o deus Hermes e o deus Tote. E aí vocês podem questionar assim, por que 7? Por que não são 5 leis? Por que não são 4? Por que não são 3? Bom, um dia a gente pode falar sobre a questão do número 7, que é fantástica, tá? Ele é um número cabalístico, né? Como a gente diz, ele, enfim, é um número altamente especial. Mas se nós pensarmos assim, ó, e mais com o desenrolar daqui da palestra, você acha que acredito que vocês vão ver, isso vai ficar bem